E aí, pessoal, preparado para mais uma aulinha? A gente vai ver agora um pouquinho sobre cinemática, a aulinha de cinemática 2. Na aula passada a gente tinha visto um pouco de cinética e cinemática em relação a vetor, lei de Newton, torque, centro de massa e centro de gravidade. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre sistemas simples de alavanca, roldana e polia, plano inclinado, e aí começa a entrar também em cálculo do torque e algumas questões mais específicas em relação ao equilíbrio e como a gente utiliza as nossas estratégias para poder manter esse equilíbrio. Além do cálculo do torque, né, e do equilíbrio, a gente vai ver também alguns instrumentos para medição da biomecânica que a gente utiliza normalmente. Belezinha? Então vamos começar. Quando a gente fala um pouquinho sobre cinética, a gente pensa dentro da biomecânica, né, dentro das polias, roldanas, planos, alavancas, vem essa imagem, né, na cabeça em relação a como que a gente vem usando essas questões biomecânicas há tempos atrás e para as questões mais simples do dia a dia. E dentro das máquinas simples, a gente pensa então que é um mecanismo projetado para realizar determinado trabalho que ele facilita ou possibilita o trabalho humano. Porque às vezes ele facilita muito, como por exemplo diminuir o peso, como às vezes ele possibilita, né? Então quando eu penso tipo, em cavar a terra, se fosse cavar com a mão, seria 1000 vezes mais difícil do que usar uma pá ou usar algum outro instrumento. E aí dentro das máquinas simples, a gente tem então, por exemplo, as alavancas, as roldanas ou polias e o plano inclinado, que a gente vai ver um a um, tá? Dentro do trabalho da força, quando eu penso no trabalho, o que é o trabalho? Não o laboral, mas o trabalho tem relação quando um objeto ou o sujeito, a ação de uma força é deslocado de um ponto ao outro. Então, por exemplo, o trabalho é quando eu pego um objeto que está num ponto A e quero colocar ele num ponto B. Então, eu arrasto esse objeto desse ponto até o outro ponto. Então, a distância que eu arrastei esse objeto, que eu empurrei, né, que eu puxei o objeto, ele é importante, tá? Associado à força que eu utilizei. Então, quando eu penso no trabalho, a fórmula do trabalho é esse aqui, ó, que é representado pela letra T, que é o tal, ou W, que é o work em inglês, que é o deslocamento, tá? Que é o delta S, ou o D, vezes a força aplicada, que é esse F, que a gente já viu o que é essa força, certo? Então, por exemplo, estou com o meu Fuscão aqui, ó. Se eu quero empurrar ele do ponto A até o ponto B, tipo, já empurraram o carro, quando o carro inicia, tem que empurrar, tem que fazer uma força com ele para ele sair do lugar. E aí, o Fuscão aqui no caso, o deslocamento que eu realizo com ele, né, pela força aplicada, eu aplico uma força, ele vai se deslocar até o outro ponto. Então essa distância que ele percorreu, eu tenho que saber para poder colocar nessa fórmula aqui, que é o D ou delta S, né? A fórmula é igual, tá, gente? Ó, é F vezes o delta S, que o delta S é a distância, tá? É a mesma coisa, que é o deslocamento que ocorreu. E aí isso vai trazer a fórmula do trabalho, tá? A fórmula do trabalho, então, ela é dada em Joule ou Newton metro. E aí vocês lembram qual a fórmula que é muito parecida com essa? Tá? A fórmula do torque. A gente vai relembrar daqui a pouco. Mas a fórmula do torque é a força aplicada num ponto vezes a distância da aplicação dessa força. Que eu dei exemplo do bíceps e tal. A gente vai ver daqui a pouquinho de novo para poder recordar. Tá? Bem, então, quando eu penso em relação às alavancas, por exemplo, então a alavanca é um sistema que opera sob o princípio de uma barra rígida que sofre uma ação de forças, que é o torque. O torque tem relação com uma força que gira, né? Lembra? Que tendem a rodar a barra sobre seu próprio ponto de apoio, que é chamado de alavanca. Tá? Os torques ocorrem em torno de um ponto fixo sempre, então tem um ponto fixo. É tipo uma gangorra, né? Então olha aqui na imagem aqui embaixo. E aí eles têm três forças, pelo menos. A força de ação, que é a força de quando eu estou empurrando. Tá? A força de resistência, que é o que contrapõe a ação. E a força de reação do eixo, onde está o ponto de aplicação aqui que vai fazer o equilíbrio, né, dessa barra, onde ela vai girar. Tá?
E o componente, então, é a força, a resistência, o braço de força. O braço de força é a distância, lembra bem disso, ó, do ponto de aplicação aqui da onde roda o eixo até o ponto de aplicação da força em si que eu estou aplicando no lugar para poder movimentar essa barra. E o braço de resistência é o que contrapõe a força. Então, do outro lado, eu tenho uma resistência. Então, é onde eu tenho a aplicação da força da resistência até o eixo. Tá? Então, o braço de força, ponto de aplicação da força que eu quero realizar até o eixo, é essa distância aqui. E o braço de resistência é a distância aqui do ponto de aplicação da força de resistência até o eixo. Belezinha? Então, sempre é considerado o ponto de aplicação da força, cada braço, até o eixo do sistema. Então, aqui, ó, por exemplo, tem uma pedra, essa pedra aqui que esse homem da caverna está usando como um eixo, né? Como o lugar que eu vou fazer a alavanca. Aí eu tenho um bracinho pequenininho aqui, que é o braço de resistência, e aqui eu tenho um braço maior, que é daqui até aqui, que é o braço de força, que é a alavanca que eu vou realizar. Então, ponto de aplicação da força e a resistência, que é o objeto que eu quero movimentar, beleza? E aí, no nosso corpo humano, né, ilustração de uma alavanca, ó, então o eixo sempre vai ser a articulação em si. Aqui nesse caso, pensa um pouquinho aí, gente, ó, olha para mim, deixa eu até colocar minha imagem maior e olha aqui um pouquinho. Se eu estou nesse exemplo aqui, pensa um pouquinho. Se eu relaxar meu braço, o que o braço faz? Ele cai, certo? Então, o que está sustentando o braço aqui nessa posição? Pensa só no meu cotovelo aqui, no meu braço em si, no meu antebraço, na verdade. Tá? Qual que é o músculo que está sendo ativado aqui para sustentar minha mão nessa posição? Tá? Então, é o tríceps. Tá? É o tríceps. Então, se eu faço força com o meu tríceps, ó, eu faço a extensão. Beleza? E se eu fizer a contração excêntrica, ele relaxa, ele faz a flexão. Lembra do conceito de contração concêntrica e excêntrica? Isso é muito importante que vocês se lembrem sempre, tá? Então, beleza, ó. Então, quem está sustentando meu braço nessa posição aqui é meu tríceps, meu antebraço, beleza? E aí, então vamos voltar para a imagem. O ponto de aplicação da força aqui do eixo é bem a articulação. O braço que eu estou fazendo o esforço aqui, ó, essa região, é meu tríceps. Meu tríceps é tudo essa parte aqui, certo? Só que tem um detalhe. O ponto de aplicação da força do tríceps no meu braço, ele é bem na pontinha do cotovelo, né? Aqui no olecrano. Então, minha força está sendo aplicada aqui nessa pontinha só. Então, o braço de esforço ou braço de força é do eixo até onde está sendo aplicada a força. E o braço de resistência, ele leva em consideração o que de resistência? É o ponto médio de onde pesa meu braço, né? Então, mais ou menos aqui no meio do braço. E aí, como é a distância perpendicular, lembra? Então, ó, eu tenho essa distância aqui que vai ser o braço de resistência. E aqui tem o braço de força. Beleza? Então, vamos lá. E aí tem os tipos de alavanca. Ó. Sempre todo tipo de alavanca tem um ponto fixo, tá? Um ponto fixo e um ponto fixo, que é o E. Todas as imagens. E aí eu tenho as características das alavancas. Então eu tenho uma alavanca, por exemplo, ela sempre vai levar em consideração o nome dela do que está no meio, tá? O que tem no meio. Então aqui, ó, é a força, aqui é o eixo, que é a parte fixa, e aqui é o peso que eu quero levantar. Então eu puxo a alavanca aqui para baixo para levantar essa barra aqui, para levantar o peso, tá? Então o que tem no meio? Ele fica, o que fica em inter, né? Ó, inter. Inter fixo, que é o que está fixo, é o que está no meio. Essa aqui é conhecida como uma alavanca de classe 1, tá? A outra alavanca é uma alavanca interresistente, porque o que tem no meio é o que? É a resistência que eu quero fazer, que eu tenho. Então aqui, ó, a força está aqui numa ponta e a outra ponta está o nosso eixo. Tá? É uma alavanca de classe 2. A alavanca de classe 3 é uma interpotente, porque a potência está no meio, a força que eu quero realizar. E de um lado eu tenho o que? O ponto fixo e do outro lado eu tenho a minha resistência. Tá? E aí olha que interessante embaixo aqui, ó. Tá vendo a distância A? A distância A então é F até o ponto de aplicação aqui do eixo. Né? Ponto de aplicação da força até o ponto aqui do eixo. Então esse aqui é o braço de força.
ao braço de resistência, né? Então, do eixo até a resistência. Olha que interessante na interresistente. Eu tenho a força aqui e o eixo está aqui, né? Então, o A, olha o tamanho do A. O A aqui, ele é sempre maior que o B. Tá? Então, o A é sempre maior que o B. E na interpotente, olha aqui. Na interpotente eu tenho a potência no meio, né? Então, o A, aqui, ó, ele é sempre menor que o B. Então, meu braço de força ele é sempre menor do que o braço de resistência. E aqui nessa interresistente, meu braço de força é sempre maior do que o braço de resistência. Tá? Então, é isso que é importante vocês se lembrarem. E na interfixa depende, né? Se o ponto fixo estiver mais próximo do F, aqui da força, ou da resistência. E vamos para mais exemplo, tá? No nosso dia a dia, não no nosso corpo por enquanto, mas alguns sim. Então, ó, exemplo de alavanca interfixa, né? Então, uma tesoura tem um ponto fixo, tem uma resistência que é o que eu vou cortar, e tem onde eu faço a força que é para fechar a tesoura. Tá? Então, quando eu vou tirar um prego da madeira, então o apoio fica aqui onde está apoiando na madeira, a resistência fica numa ponta e a força fica lá no cabo. Tá? E aqui essas máquinas, que sei lá o nome como que é, eu tenho o ponto de apoio aqui, que é uma tesoura como se fosse, a resistência, a força, quer dizer, é esse cabo que está puxando, e a resistência é na pontinha aqui onde eu quero levantar a terra. Né? Interresistente, então ó, ponto fixo, a resistência, tipo um quebra-nozes ou aquele negócio de azeitona ou de espremer limão, tá? E aqui onde eu faço a força para fechar. Aqui no outro, tipo um carrinho de mão, né? Então eu tenho um ponto fixo que é a rodinha, que fica no chão, a resistência que fica em cima dessa caçambinha aqui e a força onde eu levanto que fica no cabo mais distal. No nosso corpo, né? Então eu tenho, por exemplo, para ficar na ponta do pé, eu tenho minha resistência, que é meu corpo, que ele fica mais na parte anterior. O ponto de apoio fica bem aqui na pontinha do pé e a força que eu vou realizar vai ser aplicada aqui no calcâneo, né, pelo tríceps, né, tríceps sural aqui, por exemplo. Interpotente, então eu tenho um ponto de apoio numa extremidade, a força no meio e a resistência na outra. Né? Então, tipo, um negócio de pegar gelo, pegar salada, essas coisas. Tipo, vara de pescar, para quem gosta de pescar. Ponto de apoio fica nessa ponta da vara que eu seguro com uma mão. A outra é a força que eu puxo para cima e na outra fica o peixinho. E no corpo humano é o bíceps. Então eu tenho meu apoio, que é minha articulação, meu cotovelo. Tenho meu músculo puxando meu braço para cima e tenho a resistência que fica na ponta da minha mão. Tá? Então aqui, resistências do corpo humano, de novo, interfixa. Então, por exemplo, minha cabeça, considerando essa musculatura extensora da cabeça aqui. E aí eu tenho em uma ponta a resistência, que é o peso da minha cabeça, que fica mais interiorizado. E o ponto fixo, que fica no meio, que é a vértebra. Né? Então, como se fosse o atlas com o occipital. Na interresistente, como eu falei na outra imagem. Então, quando eu fico na ponta do pé, a resistência fica do meu corpo pesando mais para frente. E o que vai fazer eu ficar na ponta do pé fica mais para trás, na outra extremidade, que é a minha musculatura do tríceps sural aqui, por exemplo, né? O gastrocnêmio. E a interpotente, então eu tenho ponto fixo, que é uma articulação, tenho o meu músculo que fica no meio puxando meu braço para cima e tem uma resistência na outra extremidade, que é um peso, e também o próprio peso do meu braço, né? Também ele é uma resistência, tá bom? Bom, das alavancas, então falando um pouquinho de cada uma de novo agora. Eu tenho então aqui uma alavanca de primeira classe. Alavanca de primeira classe, elas são alavancas interfixas, tá? Então, interfixo quer dizer o que mesmo? Que o que está no meio é o ponto fixo, né? Tá? Então, o ponto fixo fica no meio. E aí eu tenho, então, a força e a resistência estão de lados opostos do fulcro. O fulcro é o eixo. Tipo uma gangorra, uma balança com peso, né? E os músculos agonistas e antagonistas, por exemplo, agindo em lados opostos de uma articulação, criam uma alavanca de primeira classe. Então, quando eu faço uma contração do musculatura agonista e antagonista do meu braço, que é o bíceps e o tríceps, o que fica no meio, que é a articulação, né? Então eu tenho uma resistência e uma potência, uma de cada lado. E aí, nesse caso sim, ela vira uma alavanca interfixa, tá? Então o apoio aqui que eu vou ter, nesse caso, tudo que vai ficar no meio é o nome que dá na alavanca, e no caso dessa, o que está no meio é a parte fixa, então interfixa. Então aqui na cabeça, por exemplo, ó, tem o eixo,
Tem o peso da minha cabeça e tem a força de esforço da musculatura aqui que faz a extensão da minha cabeça. Tá? Então aqui é um exemplo de alavanca de primeira classe ou interfixa. Aqui no caso do braço, ó, eu tenho de uma extremidade, qual músculo que eu estou usando aqui? É o meu tríceps, então numa extremidade. No meio eu tenho a articulação e na outra ponta eu tenho a resistência. Então aqueles equipamentos de academia que eu seguro e puxo a cordinha para baixo assim, é uma alavanca interfixa. Tá? Alavanca de segunda classe, então uma interresistente. Então a força e a resistência agem do mesmo lado do fulcro. A resistência age entre o fulcro e a força. Então carrinho de mão, elevar sobre a ponta dos pés. Então quem está no meio, interresistente, interresistência. Então o que está no meio é o que está causando a resistência à força que eu estou executando. Então o apoio na ponta do pé, a resistência é meu corpo que fica entre a ponta do pé e meu músculo que fica na parte posterior. Eu vou ficar na ponta do pé, por exemplo. E aqui eu consigo executar mais força, né? Porque a minha resistência ela sempre fica mais próxima do eixo do que meu ponto de apoio. Então a gente acaba tendo uma vantagem mecânica que chama isso. A gente vai ver daqui a pouco mais sobre esse caso. Então, por exemplo, olha que interessante. Se eu estou segurando um objeto mais próximo do corpo do que mais distante, o que acontece? O braço de resistência ele aumenta quando ele está mais longe. Ó. Então eu estou numa distância e aí quando eu aumento a distância aqui, ó, o braço de resistência ele aumenta. E aí o que acontece? Quanto mais próximo do meu corpo, menor o braço de resistência, quer dizer que eu tenho que fazer menor força para sustentar o objeto. Tudo bem que um objeto de 10 kg, ele sempre vai pesar 10 kg próximo do meu corpo e distante do meu corpo. Só que a força que eu tenho que executar para segurar esses 10 kg próximo do meu corpo é muito menor, porque o braço de resistência é menor, do que eu segurar longe do meu corpo. Quanto mais distante do meu corpo fica, mais pesado é para eu fazer esse movimento. Por exemplo, aqui, ó, o carrinho de mão. Quando eu estou carregando algum objeto e esse objeto está bem próximo de onde eu estou segurando fazendo força, ele fica mais pesado. E quando eu jogo os objetos em cima do eixo, ele fica mais leve, porque eu diminuo a distância do braço de resistência e aumento a distância do braço de força. Lembra, eu dei um exemplo para vocês quando a pessoa vai trocar pneu do carro. Quando você vai nessas lojas de troca pneu aí, em borracheiro, alguns têm aqueles revolvinhos, né? Mas os que não têm, tem uma chave de roda. E normalmente eles usam uma chave de roda com um prolongador, que é um cano. Ele engata um cano numa ponta para poder diminuir a força que ele tem que executar para realizar aquele movimento. Tá? Então por quê? Porque eu aumento o meu braço de força. Tá? E o braço de resistência ele fica mais pertinho do eixo ali. Aí com isso qual que é a vantagem? Eu tenho que realizar menos força. E se eu deixo um cabo mais curto, aí eu tenho que fazer mais força para fazer o mesmo movimento. Tá? E a de terceira classe, então as interpotentes. Então a força e a resistência agem do mesmo lado do fulcro. Então a força age entre o fulcro e a resistência e uma grande força de esforço é aplicada para vencer uma força de resistência moderada, ganhando maior velocidade e amplitude de movimento. Então a vantagem da interpotente é que eu consigo ter mais velocidade e amplitude de movimento. E a vantagem da alavanca interresistente, então que eu consigo gerar mais força, tá? E a alavanca interfixa, ela vai variar dependendo da distância do eixo. Praticamente ela iguala se as distâncias forem iguais. Mas se uma distância for muito mais distante do que a outra, isso pode mudar um pouco, tá? Então aqui, ó, por exemplo, de terceira classe, é igual o exemplo do bíceps, né? Então eu consigo ter um apoio, que é o meu cotovelo, a força que é executada aqui, ó, que é na inserção do músculo do bíceps, e a resistência aqui nessa região, tá? Do meu braço, do antebraço. Quando eu vou cavucar a terra aqui com uma pá, por exemplo, então, ó, força de resistência é onde a ponta da pá está fincada na terra. Eu vou fazer força aqui com o meu braço de esforço que fica no meio, e a mão que fica lá atrás é o fulcro, que é o meu eixo, tá? E aí, por exemplo, a articulação do corpo humano em geral funciona com a alavanca de terceira classe, que é interpotente. Então, interpotente ele dá mais ênfase em força ou velocidade e amplitude de movimento, tá? Então, a alavanca de terceira classe ela dá mais ênfase em amplitude de movimento e velocidade.
E aí por isso que a gente tem grande velocidade para executar os movimentos. E força, eu tenho que adquirir, né, mais força ou equipamentos que me auxiliem. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, tem alguns animais que conseguem segurar tantas vezes mais o peso do corporal dele, né, e o ser humano não é tão forte assim, mas é devido à biomecânica nossa também, que é deles, por isso que eles são uns bichos bem esquisitos assim, deformados em relação à raça humana, né? E aí, então olha aqui, ó, qual músculo que é esse aqui mesmo? É o deltoide. Então aqui no deltoide eu tenho o fulcro, que é o meu ombro, tem a força do deltoide que puxa meu braço para cima, e a resistência é o que está no meu braço ali depois, tá? Eu tenho também aqui o bíceps, como eu falei para vocês, o fulcro é meu cotovelo, o bíceps puxa meu braço para cima e a resistência é o que empurra meu braço para baixo. E aqui no quadríceps, por exemplo, também tem, né? Então tem a musculatura, que ela, por mais que ela está aqui em cima, o que ela faz? Ela vem aqui na frente, tá? E aí eu vou ter a resistência, que é o meu pé, que fica normalmente mais em extensão, e o fulcro, que é o joelho, tá? E com isso eu consigo ter mais velocidade com a minha perna. Bom, alavanca de primeira classe, segunda classe, terceira classe, como a gente já viu, só para poder reforçar num slide só aqui os exemplos. Então da cabeça aqui, com a resistência da cabeça e a musculatura que faz extensão da minha cabeça, e no meio fica o ponto fixo. Então a primeira classe é a interfixa. A de segunda classe tem o ponto fixo que fica aqui no chão. Na parte de trás eu tenho o músculo que faz eu ficar na ponta do pé, e no meio eu tenho o meu peso. Então uma alavanca de segunda classe é uma interresistente. E a alavanca de terceira classe tem o fulcro, que é o eixo numa ponta. No outro lado eu tenho a resistência e no meio eu tenho a minha força, né, que eu vou executar, que é uma alavanca que é interpotente. Beleza? Então vamos lá. E as vantagens disso tudo, né? Qual que é a vantagem? Então, olha bem para essas imagens. Então isso aqui imita como se fosse um cotovelo, tá? Com um bíceps. Olha aqui a diferença, né? Então, aqui imaginando que eu tenho um bíceps normal. Então eu tenho o eixo, pontos de aplicação da força e a resistência no meu braço. Então ele se movimenta, ele estava aqui, e conforme eu faço a contração do bíceps, ele se movimenta até aqui, essa região. Então aqui, ó, o músculo ele usa mais força para mover o antebraço para mais perto, comparado ao de baixo, tá? Então, nesse outro exemplo, ó, eu tenho o eixo, tenho a resistência e a força. Aí o que acontece? Essa distância que é do eixo até o ponto de aplicação da força, ela aumentou bastante, e aqui ela é menor. Então, para cá, por exemplo, ó, o músculo ele vai precisar de menos força para poder movimentar o antebraço, para eu fazer essa força aqui. Só que olha a quantidade de movimento que ele consegue ter. Muito pouco, tá? Então por isso que o bíceps não é lá junto da mão praticamente. Porque dentro da nossa biomecânica, ela preserva a amplitude de movimento e a velocidade, tá? Então aqui, quem que imita esse músculo? Aqui parece, ó, por exemplo, ó, o bráquio radial. E como se fosse uma alavanca de terceira classe também, mas ele fica lá longe, né? Dependendo do que eu quero, do peso que eu quero utilizar. Então o bráquio radial ele tem uma capacidade de gerar força maior do que o bíceps, comparativamente, né? Entre um músculo e o outro. E o bíceps é um músculo excelente porque ele mantém a nossa velocidade e a nossa amplitude de movimento. Beleza? E aí, olha que coisa interessante para nossa parte prática, né? Então vamos imaginar que a gente quer fazer uma resistência para o nosso paciente com a mão. Ou imaginem, ao invés desse braço que está aqui, ó, na imagem, imagine que isso aqui fosse um pezinho na academia. Tipo aquela cadeira extensora que o pessoal coloca peso e faz força. Então, saca só o que acontece. Então eu tenho aqui assim, ó, o braço mais curto, né, tá dando exemplo. O braço de força mais curto requer mais força de resistência, tá? Então, quando eu tenho um braço de força aqui, eu tenho que pensar uma coisa diferente um pouquinho, só para poder explicar para vocês. Porque aqui eu estou pensando como terapeuta, né? Então, eu estou fazendo a força para segurar a perna do paciente. Então, aqui, ó, eu sendo terapeuta, eu sendo
esse braço, o meu braço. Quando eu coloco minha mão bem pertinho da articulação dele, que aqui é a força que eu estou executando para poder segurar a perna dele para gerar uma resistência, o braço de resistência ele acaba sendo curtinho, que é esse aqui, tá? Que é o braço de resistência que ele tem mesmo aqui, porque é a musculatura, a inserção da musculatura para ele fazer o movimento, tá? Então eu quero deixar mais difícil para ele fazer o movimento, no caso. Então se eu pego bem pertinho da perna dele, como o braço de resistência sempre vai ser igual e meu braço de força ele está pequenininho aqui, então assim eu não consigo gerar tanta resistência para ele e eu tenho que fazer muita força para poder sustentar a perna dele, para segurar, para não deixar ele fazer extensão, tá? É uma coisa. Agora vamos ver a outra imagem. Nessa imagem, então aqui o meu braço está fazendo força contrário para resistir, para fortalecer a musculatura aqui do quadríceps, tá? Então o que vai acontecer? Como o meu braço de força, que estou fazendo força para baixo para fazer resistência contra o quadríceps dele. Como o meu braço de força ele alongou, ele está bem maior, ele está mais perto do tornozelo, então essa distância perpendicular aqui aumentou, tá? O que vai acontecer? Eu, como terapeuta, eu tenho que fazer menos força para fazer uma resistência para essa pessoa aqui, tá? Então, vou chutar um número aqui só para vocês entenderem. Vamos supor que aqui, ó, nessa distância curtinha, eu tenho que fazer 10 quilos de peso aqui, de força, ou 100 newtons, né, no caso, de força para resistir o movimento do quadríceps da pessoa. É só um exemplo, tá? Para um paciente. Então, assim, se eu coloco mais distante, vamos supor que 10 vezes mais distante, ao invés de 10 quilos, né, ou 100 newtons, eu precisaria usar apenas 10 vezes menos que isso. Então, 1 kg ou 10 newtons de força para resistir o indivíduo. E aí vamos trazer para a academia agora. Então, toda vez que alguma pessoa coloca o peso bem próximo do joelho, essa pessoa consegue colocar uma carga maior para executar o movimento. E toda vez que essa pessoa coloca uma carga bem longe do joelho, ela vai ter que colocar uma carga menor para fazer a mesma resistência. Então aquelas pessoas que vocês veem na academia, por exemplo, que soca peso na cadeira extensora e a espuminha lá que coloca na perna está bem próxima do joelho, na verdade a pessoa está dando uma roubadinha ali assim. Ela não está percebendo que ela faz isso, às vezes é por ignorância mesmo. Mas quanto mais distante, eu me desafio mais. Meu corpo ele tem que fazer mais força para conseguir levantar aquele peso, tá? E quanto mais perto do joelho o peso fica, você consegue colocar bem mais carga, que vai ficar mais leve para você fazer a força. Você como agora atleta ali, assim, como uma pessoa que pratica musculação, tá? Então é um truque que o pessoal faz para poder conseguir levantar mais peso visualmente, né? Você levanta mais peso, mas você usa um artifício da biomecânica para conseguir fazer isso de maneira imperceptível, né? Então tem a vantagem mecânica. O que é a vantagem mecânica? A vantagem mecânica é a razão, né? A razão é uma divisão entre o braço momento da força, que é o braço de força, e o braço momento de resistência, que é o braço de resistência. Então o braço momento de força é igual ao braço de força e o momento de resistência é o braço de resistência. Então a vantagem mecânica é o braço de força dividido pelo braço de resistência. Então quanto maior for o braço de força do indivíduo, tá? Maior vai ser a vantagem mecânica que eu tenho para poder executar o movimento. E quanto maior for o braço de resistência, menor vai ser a vantagem mecânica. Tá? Então pode ser aplicado em diversas situações para economizar energia ou tornar as tarefas possíveis. Então, e o trabalho e a potência? O trabalho, né, lembra que eu falei para vocês? O trabalho é definido como uma força aplicada contra uma resistência multiplicada pelo deslocamento da resistência na direção da força. Então, que ele é dado pela letra T, que é do tal, ou a letra W, que é do work, e simplesmente ele é força vezes o deslocamento, né? Que eu dei o exemplo para vocês lá do Fuscão. Então, você vai empurrar o Fuscão de um ponto até o outro. Esse deslocamento daqui até aqui é o deslocamento que eu quero saber para poder jogar aqui na fórmula. E a potência? Então a potência ela acaba sendo então a quantidade de trabalho mecânico realizado em um determinado período de tempo. E a potência então
eu posso pensar aqui no trabalho dividido pelo tempo, tá? Ou potência é a força vezes a velocidade. Então a potência ela é dada em watts ou em joule por segundo, tá bom? Então eu quero saber assim, o trabalho é o tanto de força que eu coloco para empurrar o fuscão de um lado até o outro. Então eu uso uma força e uma distância para empurrar o objeto numa distância. A potência ela leva em consideração a velocidade. Então ela leva em consideração a força, o deslocamento, que acaba sendo o trabalho, e a velocidade. Então quanto menor o tempo que você executa uma tarefa, maior potência tem. Tá? Então você tem uma potência quando você consegue fazer movimentos com explosão, que é um movimento bem rápido. E aí polia e roldana. Então o conceito de roda sulcada que gira em torno de um eixo com uma corda ou um cabo correndo num sulco. Né? Seu propósito é mudar a direção de uma força ou aumentar ou diminuir a magnitude de uma força. Aí eu tenho a polia fixa, que é uma roldana simples fixada de um suporte que atua como uma alavanca de primeira classe com força de um lado da polia e a polia sendo o eixo. Então aqui nesse exemplo, ó, tem uma imagenzinha. Tem a polia. A polia é o eixo. Aí eu tenho a cordinha de um lado que atravessa e vai para o outro lado. Então de um lado sempre eu vou puxar para levantar um objeto do outro lado, né? Então eu acabo mudando a direção. Tipo em construção você vê lá pedreiro levantando um balde lá com um tijolo. E aí você puxa a cordinha de um lado e o balde sobe do outro lado. Então ele usa só para mudar de direção. Na parte terapêutica a gente usa para fazer tração cervical ou de membro inferior, né, para poder fazer algum tipo de tratamento que precise fazer a tração. Então, inclusive até em artrose de coluna, de joelho, algumas fraturas que para poder alinhar melhor, né, então pode ser utilizado. Inclusive até para hérnia, às vezes na lombar ou cervical dá para usar essas trações. E aí, exemplo de polia fixa. Então é usada só para mudar a direção. Tá? Então eu tenho a roldana que é um eixo. Eu puxo a cordinha para um lado para levantar um objeto. E normalmente o que? O objeto pesa 100 newtons, né? Por exemplo, 10 quilos. A tração que eu tenho que executar aqui desse lado é de 100 newtons também. Eu só mudo a direção. E aí no corpo humano tem o exemplo do maléolo, né? O maléolo ele funciona como se fosse um eixo para a musculatura do fibular longo e do fibular curto, né? Ele passa atrás do maléolo lateral, por exemplo, para ajudar o pé a fazer movimento, tá? Daqui do meu tornozelo, que colabora, por exemplo, para fazer movimento de eversão, tá? E um pouquinho dos outros movimentos do tornozelo. Ele ajuda bastante no controle da propriocepção também, viu? Aí a polia móvel, ela possui uma extremidade de corda presa a um suporte, então a corda corre através de uma roldana até a outra extremidade, onde a força é aplicada. Vai ter uma imagem para ficar mais fácil vocês entenderem já já. A carga é sustentada a partir da polia móvel e a carga é suportada por ambos os segmentos de corda de ambos os lados da polia, de modo que ela apresente uma vantagem mecânica igual a 2. Então, se ela é igual a 2, o que isso quer dizer? Que ela necessita de metade da força para levantar uma carga, mas a corda precisa ser puxada 2 vezes mais longe. Então não tem isso de exemplo no corpo humano. Então é assim, ó. Lembra, isso aqui era polia fixa, né? Então se eu tenho, vamos supor que eu tenho um objeto que pesa 100 newtons, aí desse lado eu puxo com 100 newtons para conseguir movimentar o objeto. Agora aqui, por exemplo, vamos supor que esse peso ele pesa 100 newtons também, só para poder usar como exemplo. Só que ele está preso numa polia móvel. E essa cordinha que está na polia móvel, um lado está preso aqui na parede, no teto, e o outro vem na polia fixa e vem aqui para baixo. Opa. Deixa eu voltar aqui. E aí o que acontece? Quando eu puxo essa corda, então olha aqui para a imagem, tá? O D tem relação com distância e o P tem relação com peso. Então quando o P está inteiro aqui, ó, então eu coloquei o número como 100 para dar o exemplo para vocês, tá? Então esse objeto pesa 100 newtons e eu quero empurrar ele uma distância D.
que seja 10 centímetros, por exemplo. Então 100 newtons e 10 centímetros. Como ele está numa poliamóvel, a poliamóvel divide o peso dele por 2 a cada poliamóvel. Então, se aqui ele pesa 100, então 50, que é peso, dividido por 2, aqui, ó, vem para cá, e 50 vem para cá. Esse peso é dividido. Lembra da força da lei de Newton da ação e reação? Tá? Então, ele é dividido. Então, aí, ó, o que isso quer dizer? Quando eu puxo essa corda para cá, ao invés de eu puxar com uma força de 100 newtons, eu só vou precisar da metade. Então, 50 newtons. Olha que legal. Então, uma poliamóvel, ela diminui pela metade a força que eu realizo. A cada poliamóvel. Então, se eu tenho duas poliamóveis, ela vai diminuir em 4 vezes. Se eu tenho 3, ela vai para 8, porque ela vai dobrando, né? Só que a distância que eu tenho que puxar aqui, lembra que eu falei que eu queria subir o objeto 10 centímetros? Eu tenho que puxar o dobro. Se é 10 centímetros, eu tenho que puxar o dobro, então eu vou ter que puxar 20 centímetros a corda para levar o objeto por 10, porque a quantidade de vezes que eu puxo é o dobro. E como o objeto pesa 100 newtons, eu vou usar só aqui 50 newtons, tá? É bem interessante. Então, para poder... eu acabo compensando. Eu uso mais movimento para fazer uma força, só que eu executo a força pela metade. E a roda ou eixo, né? Então, consiste em uma roda ou uma manivela presa a um eixo girando junto a ele. Então, tem um eixo e tem uma roda aqui nesse exemplo. Aí, então é usado para aumentar a força exercida, que vai depender então aqui, ó, lembra? Tenta sacar o que está acontecendo. Tem um eixo, tem uma roda. Ou seja, quanto maior for essa roda, maior eu vou conseguir movimentar o eixo. Então, daqui a pouco nós vamos partir para uns exemplos. Então, girar ao redor de um raio maior, que é a roda, requer menos força, enquanto girar ao redor de um raio pequeno, que é um eixo, requer uma força maior. Então, a roda de uma torneira, por exemplo, que eu vou rodar. Quando tem aquelas torneirinhas que é bem pequenininha, o negocinho que tem que usar para rodar ela, eu tenho que fazer mais força. E quando o cabo dela é maior, eu uso menos força. Tá? Então, isso se chama vantagem mecânica. A vantagem mecânica aqui também é o raio da roda versus o raio do eixo. Tá? É um dividido pelo outro. Então, eu tenho o raio da roda e o raio do eixo. Então, quanto maior for a roda, mais fácil é para eu girar o objeto. Tá? Então, quanto maior a vantagem mecânica, maior é a facilidade de girar a torneira. Então, exemplo, a rotação de ombro com o antebraço fletido, por exemplo. Então, esse aqui, ó. Então, a articulação do ombro ou eixo, né? Eu tenho o antebraço fletido aqui, e aí é como se fosse uma roda. Então, ele fica distante e eu faço o movimento aqui do eixo. Então, quanto mais distante eu pego no braço dessa pessoa, maior a força eu vou ter para executar aqui no ombro dela. Então, se eu pegar bem pertinho, eu como terapeuta, eu vou ter que executar uma força maior para fazer uma resistência contra o ombro dessa pessoa. E se eu coloco mais distante, a força que eu executo é menor. Por isso, né, quem usa aqueles elásticos lá para treinar, por exemplo, às vezes a pessoa vai usar o elástico muito próximo aqui do antebraço para fazer um trabalho de rotação interna ou externa, e aí nem tem muito peso. Agora, quando a pessoa segura na mão e faz essas rotações, aí sim o bicho começa a pegar. Você começa a executar mais força. O plano inclinado. Tá? O plano inclinado é uma superfície plana inclinada. Ó. Então, quanto maior for o comprimento da rampa, da cadeira de rodas, né, maior é a distância a ser percorrida. Porém, menos esforço é necessário para impulsionar a cadeira da rampa acima. Então, aqui nesse exemplo, é um exemplo dado para cadeiras de roda. Então, quando eu tenho um plano inclinado, já perceberam? Na universidade tem, em outros lugares tem também. Fala assim, nossa, mas para subir de cadeira de roda tem que dar um rolezão, né? Vai lá para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E a escada vai mais direto. Só que aí você já viu a inclinação que a escada tem? E a inclinação que a cadeira de roda, que a rampa que a cadeira de roda usa, a quantidade da inclinação, a inclinação é muito menor. Então, quanto menor a inclinação que essa rampa tem, maior vai ter que ser a distância percorrida pelo cadeirante, no caso, para ele conseguir chegar na mesma altura que eu subiria de escadas. Só que não dá para ser muito inclinado, senão ele não consegue subir, né? Por isso que normalmente ele é bem plano assim, comparado à escada, para ele ter que fazer o mínimo de esforço possível na cadeira de roda e conseguir vencer o obstáculo.
Então aqui, por exemplo, para subir a mesma distância, né, supondo que seja a mesma distância aqui, se ela é mais longa, a rampa, eu consigo colocar uma inclinação menor. E aqui, quando a rampa é mais inclinada, eu tenho que fazer uma inclinação maior. E aqui é um problema para o cadeirante, né? Tem que fazer mais força. E a gente vê em muitos lugares que isso não é respeitado. Porque tem lugar que fala assim, deixa eu tirar minha imagem. Que tem lugar que fala assim, mas lá tem rampa, né? É acessível, tal. Vai subir de cadeira de roda lá para você ver. Será que realmente é acessível? Ou só tem uma rampa lá? E tem muito lugar que só tem uma rampa para fingir que é acessível. Isso é um problema para os cadeirantes. Então vamos lá. E análise mecânica estática. Então, para dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Depois vocês vão pausando e vendo com mais detalhes. Só para poder exemplificar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um exemplo do braço. Então, tem o eixo, que é o cotovelo, o bíceps, que é o músculo que está fazendo a força lá para cima, tá? E eu tenho para baixo o peso da mão, do meu braço e mais do halterzinho que estou segurando aqui. Então, se eu esquematizar isso, então, o que é 0,05 metros? Essa distância do eixo até o ponto de aplicação da força, do meu bíceps. 0,015 metros aqui, ó. Então, é o ponto do eixo até a resistência do meu antebraço aqui para baixo. E o 0,40 é do eixo, que é o cotovelo, até o halter. E aqui é o peso de cada um. Então, se eu quero descobrir, por exemplo, qual que é a força que eu tenho que fazer com o meu músculo do bíceps para poder sustentar, supondo que meu antebraço ele tem um peso de 45 newtons, que isso é uma massa de 4,5 quilos, mas aproximadamente, né? E o halter é de 420 newtons, quer dizer que ele pesa, então, quantos quilos? 42 quilos, né, de massa. Então, como será que a gente faz essa conta? A gente vai ver isso daqui a pouco. E o torque? Então, de novo, o torque é a força vezes a distância perpendicular. Então, o torque é igual a F vezes D perpendicular, que é a distância onde eu estou aplicando a força. E o trabalho é a força vezes a distância percorrida. Tá? Então, a força e a distância percorrida. Tá? Então, o antebraço funciona como se fosse uma alavanca, né? Aqui sendo o eixo, a alavanca é meu antebraço e a carga aqui onde está. E a distância é relativa a essas forças aplicadas até o eixo. Então, do músculo, do antebraço e a carga que eu estou segurando. Então, é como se fosse uma gangorra. Eu tenho um eixo, tenho um músculo, né? Tem os pontos de aplicação das forças e a distância percorrida que levanta, né? A alavanca ou abaixa. Depende de onde do que eu estou usando como referência. E aqui nesse exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma força aplicada de 10 newtons a uma distância de 2 metros aqui dessa região. E ao mesmo tempo, eu tenho uma resistência do outro lado de 20 newtons aplicada a uma distância de 1 metro. Para onde será que vai girar essa barra? Será que vai pesar mais para o lado que tem 20 newtons ou para o lado que tem 10 newtons? O que você acha? O que você acha? Pessoal, é o seguinte, olha o que está acontecendo. Como aqui tem 2 metros e aqui tem 1 metro, e aqui tem 20 newtons e aqui tem 10 newtons, se eu colocar ver qual que tem mais torque, né, de um lado ou do outro, vamos jogar na fórmula do torque, ó, é força vezes distância perpendicular do ponto de aplicação, né? O que será que vai acontecer? Olha aqui, ó, se é força, então a força aqui é 10 newtons, vezes a distância, que aqui é de 2 metros, 10 vezes 2 é 20, né? 20 newton-metro. Agora aqui, eu tenho que é uma força de 20 vezes 1. 20 vezes 1 é 20 newton-metro. Então, pela distância aqui, mesmo o objeto sendo mais pesado que o outro, a barra não gira, ela fica em equilíbrio. Tá? Então, eu entrei em equilíbrio porque leva em consideração tanto o peso como a distância até o eixo. Beleza? Lembrem-se disso, vai ser importante agora. Então, para calcular, por exemplo, aqui, ó, vamos calcular a força que o bíceps tem que fazer para poder manter o equilíbrio desse sistema. Então, a fórmula do torque, ó, torque é igual a força vezes a distância perpendicular. A gente está considerando aqui a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado para fazer essa conta ficar mais fácil. Tá? E o sistema está justamente esse que vocês estão vendo agora. Ó. O D1
a distância 1 é aqui do bíceps até o eixo. E o D2 é do eixo, que é o cotovelo, né, até o centro de gravidade aqui do meu antebraço. E aqui está falando que meu antebraço ele tem uma massa de 2 kg. Tá? E eu tenho que transformar tudo isso aqui em metros e em newton para poder jogar na fórmula. Então, para o equilíbrio, vou mostrar a fórmula como monta, que eu gostaria muito que vocês tentassem fazer aí, depois comparar o resultado aqui, tá? Então, nessa fórmula aqui, para o equilíbrio, a força exercida pelo músculo bíceps deve ser igual às forças que puxam para baixo. Portanto, o torque do bíceps ele tem que ser igual ao torque do antebraço. Por quê? A gente está falando assim, para manter o equilíbrio, fazer uma contração isométrica. Tá? Então, o torque que o bíceps está realizando tem que ser igual ao torque que o meu braço está fazendo para baixo. Porque se eles forem iguais, não tem movimento. Tá? E para ter movimento, eu tenho que ter um torque maior do bíceps ou do antebraço. Mas no caso aqui, eu tenho que considerar que os dois não têm movimento, então o torque do bíceps é igual ao do antebraço. E o F, então, né, a força é igual ao peso vezes a gravidade. Como que a gente monta isso? Tem que transformar as distâncias, né? Então, D1 eu transformo em metros, que vira 0,05 metros, e D2, 0,15 metros. Transforma as forças. F1, que é a força do bíceps, eu não sei, que eu quero saber. E o F2, que é o peso do braço, que é dado em newtons, né? Então, tem uma massa de 2 kg. Então, é força vezes a gravidade. Então, a força, o peso, quer dizer, peso vezes a gravidade. E aí eu tenho 20 newtons, tá? Que é a massa aqui vezes a gravidade. E aí, beleza. Então, jogando, substituindo aqui na fórmula, torque é força vezes D. Bíceps, então, é igual ao antebraço. Então, a força do bíceps é vezes distância 1, que é essa distância aqui, 0,05, é igual à força do antebraço vezes 2, tá? Que é o D2, que é o 0,15 metros. Então, força do bíceps, eu não sei, eu quero saber, vezes 0,05, que é a distância que eu tenho, é igual a 20 vezes 15, 0,15. E aqui é só matemática agora, né? Então, multipliquei esses dois, que é 3. Aí passo, esse que como está multiplicando, ele passa dividindo. Então, meu bíceps, para poder suportar o peso que manter o equilíbrio de um antebraço de 2 kg, ele tem que fazer uma força de 60 newtons, que equivale aproximadamente a 6, né? Que é 3 vezes mais. Mas olha que legal aqui, ó, dá para a gente fazer uma relação. É 3 vezes mais força, né, que eu tenho que fazer com o meu bíceps. E olha aqui, ó, quanto que mede essa distância do ponto de aplicação da força? 5 centímetros, ou 0,05 metros. E aqui 15, né? Ou 0,15 metros. Tá vendo que 5 e 15 tem uma relação? Então 15 é 3 vezes maior do que 5. E aí é a mesma coisa que a gente encontrou aqui, ó. Eu tenho que fazer uma força de 3 vezes mais do peso que eu estou segurando, que aqui no caso é o meu antebraço. Então aqui só estou levando em consideração a força do meu antebraço, tá? Agora vamos colocar do halter. Então aqui em cima vai ser igualzinho. Quero saber a mesma coisa. Quanto que eu tenho que fazer de força para suportar um halter de 7 kg? Não estou levando em consideração o peso do antebraço por enquanto. Então é só a força do bíceps e a força do halter, que é para baixo, que é contrário. Então o torque do bíceps tem que ser igual ao torque do halter. Vou transformar as distâncias, né? Então de 5 centímetros vai para 0,05 metros e de 25 centímetros para 0,25 metros. Transformando a força, então 7 kg é 70 newtons, e substituindo então na fórmula, eu tenho o quê? A força do bíceps é o que eu quero saber. Então a força do bíceps é 0,05, que é a distância na verdade, vezes 20, tá? 20 é o que mesmo? O que é o 20? O 20 aqui, galera, ele é correspondente ao slide anterior. Deixa eu voltar. Espera aí que eu vou voltar.
aqui nesse slide anterior, ó, eu tenho o quê? 20, que é equivalente ao antebraço, certo? E aqui eu deixei de propósito, para ver quem está prestando atenção na aula, para me responder essa pergunta que eu vou deixar para vocês depois. Eu deixei exatamente igual. Vocês vão ter que trocar alguma coisa aqui. O que será que é, hein? O que será que é? Agora eu não tenho mais o peso do antebraço. Eu tenho o peso aqui, ó, do halter. Eu tenho que substituir por alguma coisa. Ó, a setinha dando a dica. Tá? Então, eu espero essa resposta depois lá no grupo. Que eu vou postar depois um forms para vocês responderem o resultado dessa conta aqui. Não vou dar agora para vocês. Espero a resposta de vocês depois. Beleza? Então vamos seguir. E aí, ó, se eu fosse fazer outras contas, seguiria o mesmo princípio, tá? Então, se eu for levar em consideração aqui a força do antebraço, né? Então, a distância perpendicular. Então, o A é a distância aqui do meu antebraço. O B é aqui do halter, como se fosse, né? E aí eu tenho a distância aqui do meu bíceps, então é 0,05 metros. Aqui do ponto de aplicação do antebraço, que é 0,15. E aqui é a força do antebraço, né, o peso dele, que é 45 newtons. E aqui é a distância, ó, do peso que eu estou segurando, o halter. Então a distância é 0,40 e aqui é o peso que eu estou segurando na minha mão, que é de 420 newtons. Então eu consigo saber também nesse diagrama quanto que é. Que eu vou deixar também para vocês responderem de acordo com aquelas instruções. E depois, se vocês não conseguirem fazer, eu posto depois o resultado para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Aí o equilíbrio corporal. O equilíbrio corporal é muito massa também, que é a capacidade de um indivíduo assumir e manter uma posição estável. Ela é denominada equilíbrio corporal. Então é a capacidade de manter o centro de gravidade, que é o centro de gravidade, sobre a base de apoio. Então, é um equilíbrio estável. Tem o equilíbrio instável e tem o equilíbrio neutro. O equilíbrio estável, o corpo é deslocado por uma força e retorna à sua posição original. O equilíbrio instável, o corpo é deslocado por uma força e tende a aumentar seu deslocamento. E o equilíbrio neutro, o corpo é deslocado por uma força e assume uma nova posição e está tudo bem. Então, vamos para os exemplos aqui, ó. Então, o equilíbrio estável. Tá? O equilíbrio estável é tipo uma caixa aqui assim, né? Então eu tenho centro de gravidade e aí quando eu modifico ele volta à posição original. Então a caixa está aqui paradinha. Se eu levanto ela um pouquinho, ela volta para o lugar dela, tá? E aí também no exemplo do corpo humano é uma postura para poder evitar queda e aumentar a estabilidade. Então o equilíbrio estável é assim: você está parado, alguém começa a te empurrar um pouquinho, aí você fica meio que com uma orientação meio desestabilizada, né? Dá aquela chacoalhadinha para frente e para trás. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, tá? Que são algumas estratégias que a gente usa no corpo. Então eu tenho uma estratégia que eu uso e aí eu volto de novo para a minha estabilidade. O equilíbrio instável. Então o centro de gravidade é modificado devido a uma aplicação de uma força e ele não tende a retornar à sua posição original e procura um novo posicionamento. Então, tipo o triângulo aqui, né? Tá bem de pontinha. E aí se ele se deslocar e cair por um dos lados, ele fica na outra posição lá. Então, por exemplo, a postura ereta, né? Então, uma pequena quantidade de força gera um movimento. Eu acabo, por exemplo, dando um passo para me manter parado, né? Para não cair. E o equilíbrio neutro, o indiferente, o centro de gravidade não é modificado devido à aplicação de forças externas, mesmo ocorrendo movimento. Então, o cadeirante, você empurra o cadeirante, ele se movimenta para frente, né? Mas a roda dele gira ali assim e não vai mudar o equilíbrio dele. Tá? Ele pode pegar de repente velocidade sem empurrar ele, mas o equilíbrio não vai mudar nesse caso. Aí vamos dar mais alguns exemplos então de oscilação postural. A oscilação postural é o desvio normal e contínuo do centro de gravidade, que é o CG, do corpo sobre uma base de apoio. Então, quando uma pessoa mantém a oscilação dentro dos limites da estabilidade, o equilíbrio é mantido. Então, normal, a nossa oscilação anteroposterior é de mais ou menos 12 graus e a nossa lateral de 16 graus. Então, a gente oscila para o lado e para frente, mas dentro de uma normalidade.
E quando essa oscilação ultrapassa esses limites, torna-se necessária uma estratégia corretiva para evitar as quedas. Tá? Então isso aqui é muito importante. Quais são as estratégias? Vocês devem ter ouvido falar em outras aulas que o nosso equilíbrio funciona como se fosse um pêndulo invertido, né? Então se eu fosse, por exemplo, nessa imagem aqui de cima, ó, na A, B e C, é como se eu pegasse a pontinha aqui, imagina que eu pegasse um pêndulo, né? E colocasse para baixo assim, ó. Então ela vai ficar balançando. Só que ela está em pé, então ela está assim. E a base de apoio nossa é essa, do pé, tá? E a gente oscila então para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então na verdade a gente acaba fazendo um cone. Dependendo de onde a pessoa está, ela oscila mais ou menos, né? Isso tem relação com bebedeira, questões patológicas, né? De envelhecimento, gestação, né? Grávidas, dependendo do tamanho da barriga que fica, obesidade, crianças. Então esse equilíbrio ele acaba sendo modificado. Então eu tenho uma base de suporte, eu tenho meu centro de gravidade que ele fica aqui e ele oscila para frente e para trás, que ele tem esse limite da estabilidade. Aí quando esse limite é rompido, eu acabo tendo uma estratégia para eu não cair. Então a gente vai ver as estratégias antes do rompimento e após o rompimento. Então eu tenho 3 estratégias principais. Então quando alguém é desestabilizado, 3 respostas automáticas são comuns. E estas independem da perda da posição do equilíbrio ou da queda, né? Então, a estratégia do tornozelo, que é a primeira, a estratégia do quadril, que é a segunda, e a estratégia do passo, que é a terceira. Então, elas sempre vão depender da intensidade da ruptura, da percepção do indivíduo e da postura por ocasião da perturbação. Então, deixa eu sumir daqui da tela, mostrar aqui, ó, a estratégia do tornozelo para vocês. Tá? E a estratégia do quadril e do passo. Então, a do tornozelo é aquela pessoa que ela está em pezinha, vou mostrar eu aqui agora, e ela dá só aquela oscilada para frente e para trás, né? Então, às vezes ela é desestabilizada, só que bem sutil, tá? A do quadril é quando a pessoa joga o quadril lá para frente e joga para trás para poder manter o equilíbrio, tá? Igual tá assim. E a do passo é quando eu rompo os limites da estabilidade, aquele cone, e aí se eu não der um passo eu caio. E isso acontece muito com idoso, né, por exemplo. Idoso muitas vezes ele tem pouca estratégia de quadril. Vou voltar aqui. Ele não consegue jogar o quadril para frente e para trás para manter o equilíbrio. Ele fica se baseando na estratégia do tornozelo. E aí ele não tem estratégia de quadril muitas vezes, ou ele é muito ruim, tá? Pela fisiologia mesmo, normal, que isso a gente vai trabalhando. Ou em questões patológicas que o indivíduo tem. E aí o passo acaba sendo a estratégia que ele usa para não cair. Mas qual que é o problema? O problema muitas vezes é que o idoso ele acaba sendo tão lento que até ele conseguir dar o passo para frente, ele cai. E isso é um problema. Entenderam? Bom, e aí o que eu uso, né, de estratégia? Musculatura. Então, paraespinal, abdominal, posterior da coxa, quadríceps, que é a parte anterior, os gastrocnêmios e o tibial anterior, que é a musculatura que eu uso mais para poder manter meu equilíbrio, tá? Tem relação com a musculatura do pescoço também, mas a gente vai vir para a parte mais básica aqui. E aí, ó, na estratégia do tornozelo, por exemplo, usada quando os deslocamentos são pequenos. Então eu uso o gastrocnêmio, o isquiotibial, paravertebral, para controlar o deslocamento anterior. E o tibial anterior, quadríceps e abdominais, que controlam o deslocamento posterior. Então assim, ó, imagina, se você quiser ficar em pé, fique em pé, que você vai entender melhor. Se você ficar em pé, se você começar a jogar teu corpo para frente um pouquinho, qual músculo teu começa a contrair para você não cair para frente, né? Então você começa a ir para frente um pouquinho, mas sem usar quadril. Você vai usar bastante, ó, o gastrocnêmio. Se você perceber, teu dedo vai fincar no chão assim. E é interessante porque a hora que você tem o dedo... Deixa eu aumentar minha imagem aqui e olha para mim um pouquinho. Quando eu desloco para frente meu corpo, meu dedo do pé ele crava no chão. Se ele está fazendo esse movimento aqui assim, quer dizer que a musculatura posterior ali do gastrocnêmio, por exemplo, do tríceps fissural, ele está ativo para não deixar eu ir para frente. E é interessante que tem gente que vai procurar ajuda médica ou do fisioterapeuta porque acha que o dedo é feio. Que ela, meu dedo fica em garra assim, né, no chão e eu não gosto. E ela acha que o problema está no pé dela. Mas sabe onde está o problema? Na postura.
Porque como o centro de gravidade dessa pessoa é deslocado anteriormente, ela tem uma tendência a cravar o dedo para ela não cair para frente. Então o certo é fazer um trabalho postural para jogar o centro de gravidade dela mais para trás, e aí sim ela vai aliviar um pouco a pressão no dedo. Mas se ela é jogada meio para frente, o corpo dela, ela vai ter essa tendência mesmo. E o problema não é no dedo. E se ela melhorasse o dedo, né, tipo, sei lá, aplicar botox ou fazer algum outro procedimento, ela simplesmente ia se perder o equilíbrio. Ela ia ficar caindo para frente toda hora também, tá? Então tem que tomar cuidado com o que a gente quer fazer de fato com os pacientes ou com a gente mesmo. Então é isso que acontece. Se eu vou para frente, eu ativo a musculatura que fica mais posterior para me jogar para trás. E aí se eu começo muito para trás, eu ativo a musculatura anterior para me jogar para frente. E por isso que eu fico oscilando, tá? Fico oscilando para fazendo essa compensação de um lado para o outro, que é uma sinergia muscular, e movimentos corporais associados a uma estratégia de tornozelo para controlar a inclinação para frente e para trás, que é normal isso. A estratégia de quadril é usada quando a estratégia de tornozelo não é eficaz. Então, estou rompendo mais a minha estratégia ainda, tipo, oscilei muito para frente e aí não é eficaz. Então, uso a musculatura abdominal e do quadríceps, faço um deslocamento mais quando eu estou na parte anterior, né? Então, eu faço ativação do abdômen e de quadríceps, eu vou para trás assim, e de paravertebral e isquiotibial quando eu vou muito para frente. Então, eu controlo. Então, eu estou indo lá, eu jogo para um lado e para o outro lado, vou compensando. Então o que vai acontecendo é isso aqui, ó. Quando eu estou muito lá para frente, aí eu jogo, faço uma flexão do tronco para jogar para trás. E se eu estou indo muito para trás, eu jogo, faço a contração da musculatura posterior, né, para ir para frente. Então eu acabo compensando também da mesma maneira, tá? E a estratégia do passo, quando todas as outras duas estratégias não evitam a perda do posicionamento, né, eu uso o passo, dou um passo para frente para não cair. E muito idoso não tem essa estratégia muito boa. Ele acaba caindo porque ele não consegue colocar o pé no chão mais rápido do que ele precisava. O equilíbrio, então, ele depende da capacidade de manter uma posição e de se estabilizar durante as atividades voluntárias e de reagir às perturbações externas. O equilíbrio envolve uma coordenação efetiva e eficiente entre os múltiplos sistemas sensoriais, biomecânicos e motores. E a integração desse processamento de informação ocorre no cerebelo, gânglios da base e área motora suplementar. Tá? Então o equilíbrio é muito importante para o nosso corpo. O equilíbrio postural ele é uma sequência de coisas que acontecem muito rapidamente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma determinação do meu posicionamento corporal. Então, o corpo pensa assim, onde eu estou no tempo e espaço? Aí, dependendo do que eu quero fazer, ele vai selecionar o movimento corporal que eu quero realizar para poder fazer o movimento ou não movimento, né? Então, como assim não movimento? Para eu ficar parado. E às vezes acontece uma perturbação no meu corpo. Aí eu seleciono e ajusto o padrão de ativação. Então, dos músculos do tornozelo, músculo da coxa, do tronco e do pescoço. Aí eu vou gerar um movimento corporal para poder fazer uma interação com o ambiente onde eu estou colocado, que ele vai fazer uma leitura, né, e uma integração com o sistema da visão, do vestibular, do somatosensorial. Ele compara e seleciona e combina todos os sentidos e aí determina novamente meu posicionamento corporal e aí entra num loop de seleção do movimento, o ajuste, gera o movimento, que eu sempre fico isso a todo momento. Se eu tiver algum problema em algum deles, eu acabo tendo alguma disfunção, algum problema depois no meu corpo. E a estabilidade, né? Então a estabilidade é definida como a resistência à aceleração linear e angular. E aí o que acontece? A estabilidade ela depende de algumas coisas, né? Então quanto mais alto eu sou, mais instável eu sou. Quanto mais baixo eu tenho uma estabilidade maior. Por quê? O meu centro de gravidade ele fica mais próximo do chão. Quanto mais largo é o objeto, maior é a estabilidade do que um objeto menos largo. Ou mais pesado também, né? Mais pesado acaba sendo mais estável. E a linha de gravidade do nosso corpo, né? Então, imaginando que tem o centro de gravidade que fica lá na frente de L2, que eu falei para vocês. Aí imagina que tem uma luz iluminando ele assim, ó. Ele vai mostrar lá no chão um pontinho. Esse pontinho é a nossa linha de gravidade, tá? E essa linha de gravidade, esse centro de gravidade aqui, que é o que fica no chão,
é uma representação no nosso centro de massa, na verdade. E aí ele fica normalmente dentro dos nossos pés, né? Aqui dentro, nessa área. E toda hora que ele desloca muito para um lado, para o outro, para frente ou para trás, é quando eu começo a perder meu equilíbrio. Eu começo a ficar com uma compensação postural ou uma perturbação postural. E aí, olha que interessante aqui, né? Por que quando a pessoa usa andador, né, ou uma bengala, ela consegue ter um melhor equilíbrio? Porque a área de apoio dela fica sendo usada tanto os pés como a perninha do andador. E essa linha de gravidade, ela circula aqui dentro. E aí fica muito mais fácil para ela, tá? Manter o equilíbrio. O problema, gente, é o seguinte. O andador e a bengala, a muleta, tal, elas são ótimos, mas para determinados momentos. Porque quanto mais a pessoa usa, mais dependente ela fica. Porque o centro de gravidade dela fica confortavelmente colocado numa situação que ela vai ficar cada vez mais dependente daquele artifício. Então é importante ir estimulando a pessoa e separando desse recurso. E aí dentro dos instrumentos para mensurar a grandeza cinética, então eu tenho a eletromiografia. Então os músculos, eles têm uma capacidade de desenvolver a tensão quando estimulado eletricamente e produzem corrente ou voltagem detectável quando desenvolvem tensão, que é normal. Tá? A eletromiografia, ela é uma técnica para detecção do registro de atividade elétrica do músculo, que é a atividade mioelétrica. E ela é usada para o estudo da função neuromuscular durante um movimento específico. Então tem eletrodos de superfície ou de agulha que captam a atividade mioelétrica e o sinal é amplificado e apresentado por meio do gráfico e arquivado em um computador. E aí, esses dados são arquivados no computador, eles têm uma leitura meio que é bagunçada mesmo, porque assim, como que fica? Então eu tenho aqui os motoneurônios que enviam uma atividade elétrica para o músculo, e aí eu tenho a pele, coloco um eletrodo de superfície ou uma agulha, que ele lê, ele captura os sinais que são enviados lá para a musculatura, dá para fazer uma decomposição para saber qual que é a atividade elétrica de cada unidade motora. Tá? Ele é muito legal para pesquisa, mas ainda é pouco usado no dia a dia, porque ele traz muito ruído, ele é muito detalhado, ele é um pouco chato de trabalhar nesse sentido. Mas porque exige um trabalho mais específico e tal, não dá para colocar em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Tem que ver mesmo a anatomia do indivíduo, palpar o local correto para poder colocar o eletrodo. É uma excelente ferramenta de mensuração da ativação elétrica da musculatura, tá? Para trabalho ele é ótimo, para a parte prática ele ainda carece de algumas melhorias. A dinamometria. A dinamometria é interessante porque ela usa plataforma de força de pressão de sistemas portáteis para mensurar força e pressão plantar. Então faz a análise de movimento, equilíbrio e marcha e a força de reação do solo, então direção vertical, lateral e anteroposterior. Então, por exemplo, dinamometria no teste físico de correio, né, usa esses dinamômetros de força para poder verificar a força que cada um tem que executar. Então eles normalmente colocam índice mínimo exigido para que a pessoa consiga ter força, ver se tem aptidão física para isso, né? Então é uma das maneiras que tem para mensurar também. Bom, a gente fica por aqui e lembre-se de fazer as tarefinhas aí para ver o aprendizado de vocês e a gente conversa no próximo módulo, que aí começa uma parte muito interessante, viu? Que a gente vai começar a ver um pouco mais de ossos, tá bom? E a gente vai conversando logo. Um abraço e ótima semana para você.